Oi, carinhos. Então, eu prometi que eu ia fazer o ID Humanator da Anitta. É um ID que eu vou até parar de fazer o que eu tava fazendo, que não dá pra falar da Anitta pintando, fazendo outras coisas. Só dá pra falar da Anitta mesmo. Gente, a gente pode ver na Anitta um ID dos mais polêmicos e ao mesmo tempo impressionantes de exemplificação da polaridade, de uma polaridade quando se expressa no seu brilho total. Então vamos lá. A gente já falou que existem duas correntes na natureza, de cólera e a de amor. Levando isso para uma lâmpada, que é o símbolo da genialidade, a luz, o mais e o menos, a polaridade negativa, a polaridade positiva, o filamento no meio, que é o equilíbrio, que então acende a genialidade, que é exatamente isso que a Anitta tem. Então veja bem, tira todo e qualquer conceito moral. Estamos falando aqui da expressão do espírito e da luz, da mensagem intelectual, personal, digital, única de centelha humana na Terra. Então eu estou falando da Anitta. A Anitta, qual é a vertente que o trabalho dela fala? O trabalho dela vai por um lugar aonde inquestionavelmente mexe com o quê? Com a luxúria. Fala de sexo, fala de liberdade sexual, fala de liberdade humana, liberdade de pensamento, liberdade de desejos. Fala principalmente de algo que provoca reações negativas nas pessoas. Por quê? Porque ela expressa aquilo que praticamente, isso dito por Nietzsche, Jung, Freud, estudado, aquilo que todo mundo tem aflorado, porém a maioria das pessoas mantém bem camuflado e bem escondido, que é a sua fantasia sexual, que é como se expressa a sua natureza sexual. A gente pode entender a natureza sexual natural quando observa os animais. Você vai entender muito da libido, da sexualidade, do desejo sexual, da sensibilidade dos seus órgãos sexuais, observando os animais. Você vai entender quão natural é os seus sentidos sexuais, os seus impulsos sexuais, quando você observa os animais e entende que você é uma evolução. Então, a Anitta, o trabalho dela, querendo ou não está prioritariamente numa vertente de força da corrente de amor. Ela está na corrente de cólera. Por quê? Porque o trabalho dela provoca emoções viscerais. Porque o trabalho dela fala de tudo aquilo que está no submundo, no escondido das pessoas. Porque ela expressa o desejo de todo mundo, as taras, as fantasias, sem nenhum pudor. Porque ela vive a verdade daquilo que ela conhece como mulher, daquilo que ela experimenta como mulher, sem nenhum pudor. Porque ela trabalha a polaridade dela negativa, ou seja, aquilo que é considerado sombra, porque só é negativa pela consideração e conceito da sociedade. Ela trabalha com a sombra dela, ela trabalha esse lugar de sombra dela sem nenhum pudor. Com assertividade. O que ela fez? Ela canalizou para uma expressão artística. E ela fala
com milhares de pessoas, ela fala para o povo. Por quê? Porque quem se identifica com ela? Aqueles que têm a coragem de viver a sua sexualidade, a sua libertação mental, física, sexual, as suas escolhas. Então ela fala com esse pessoal, ela atende essa demanda das pessoas que vivem uma expressão clara e expressiva e sem nenhum pudor da sua sexualidade, das suas fantasias. E ela faz isso com muita inteligência e com total êxito. Por quê? Porque ela faz o balanço perfeito da polaridade positiva. Ela usa a imagem que ela conseguiu, a palavra que ela conseguiu, a abertura que ela conseguiu, mexendo com tudo isso que as pessoas consideram negativo e coloca no negativo. Ela falou de empreendedorismo, ela falou de evolução humana, ela deu exemplo de coragem, de atitude, ela se posiciona, ela tem todo um movimento de ativação do mental, da evolução do ser humano. Ela faz um exercício de equilíbrio das forças que ela movimenta com muita inteligência. Quando ela trabalha, quando ela sai do personagem dela, que mexe com a luxúria, que ela vai para a polaridade luz, ela expressa uma inteligência, uma força de vontade, uma atitude, uma dedicação, um pensamento totalmente direcionado e inteligente em cima de uma carreira. Ela transformou ela mesma num produto que trouxe lucro para ela e para um monte de gente em volta dela. Então, ela é um ID de perfeição. Por quê? Porque para que você seja equilibrado, você precisa ter luz e sombra. Tem dia e noite. Para a Terra ficar equilibrada, tem dia e noite. Assim como todo ser humano tem que ter luz e sombra. O que começa a dar problema é quando ou a luz ou a sombra vai aumentando e vai abrindo e cedendo espaço para entrar em sintonia com a sombra ou a luz do lado de fora, e você começa a ficar deformado e você passa a ser manipulado pelo que está te influenciando de fora, que são obsessores, elementais, todo tipo de frequência e de sintonia que você pode canalizar e passar então a ficar completa. A sua sombra, que era sua original, passa a ser uma distorção da realidade externa que te contamina e que te influencia. E ela conduz essas duas polaridades com muita sabedoria. Porque cada um está vivendo uma experiência de Deus. Deus está se experimentando nas pessoas que expressam, que alimentam e que trabalham na polaridade negativa como na positiva. Tudo é Deus. Você só deixa de ser Deus quando você se deixa distorcer pela influência externa. Enquanto você estiver sendo a sua verdade, seja sombra ou luz, sem prejudicar a verdade do próximo, você está em equilíbrio. Então a Anitta é uma das poucas pessoas que consegue trabalhar as duas polaridades com despudor e genialidade. Porque as pessoas gostam de dizer, aquela pessoa tá lá porque fez isso, porque fez aquilo. Não, aquela pessoa tá lá porque aquele lugar é daquela pessoa mesmo. Sempre é assim, gente, não tem desculpa. O universo é muito poderoso. Né? A gente quer muito arrumar desculpas para desvalorizar os lugares que as pessoas chegam. Mas tudo tem um motivo, né? E aí o ID da Anitta é genial por isso. E o mais que eu admiro é o seguinte, muito fácil é você ser uma polaridade, uma expressão nobre, respeitada e conhecida da polaridade de luz. É muito mais fácil do que você ser uma personalidade respeitada,
amada, querida na frequência da cólera, suportando tudo que ela suporta, segurando a cabeça e tendo a força que tem, sem adoecer, trabalhando, lutando, vencendo todo dia, mexendo com a força que ela mexe. Então isso é mais genial ainda, que a pessoa consiga sobreviver num mundo como esse, mexendo com o que ela mexe, trabalhando com as forças que ela trabalha e ainda tendo o dom de manter o mesmo equilíbrio de fervura, de peso no outro lado. Então, o ID da Anitta é genial, né? E ela trabalha com aquilo que a maioria das pessoas renega, que é sexualidade. E a gente sabe que Jung, Freud, Nietzsche, eles têm um trabalho que fala. Eu posso dizer para vocês que eu trabalhei durante muito tempo o estudo da sexualidade. 70% do magnetismo disfuncional da humanidade, do eletromagnetismo disfuncional da humanidade, 70% dos problemas psíquicos e físicos são relacionados à sexualidade. A não estar resolvida a sexualidade. Porque poucas pessoas confessam aquilo que vai na mente. Ou sequer realizam. E nada é pior do que aquilo que é reprimido. Então ela trabalha com as forças, com um lugar de desprendimento e de desbravamento de emoções, sentidos, desejos, de tudo que está num lugar que é muito fácil de colocar um crivo negativo. E ela é um gênio para lidar com tudo isso há tantos anos e agora no topo do mundo. Por quê? Por que está no topo do mundo? Aí todo mundo fala, por que está no topo do mundo cantando música de não sei o quê? Simplesmente porque está no topo do mundo a sexualidade. Porque está todo mundo morrendo de vontade de transar, está todo mundo com a sexualidade no topo, porque ficou todo mundo trancado um tempão. É lógico que a pessoa que fala disso, que expressa isso, e que extravasa, está no topo do mundo agora, porque está todo mundo no topo desse lugar, estava todo mundo preso. Até eu. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é, que maravilha de ID. Anitta, um beijo para você, que Deus te proteja, que a luz esteja sempre com você, que você rebole muito, cante muito e alcance muito mais vezes o topo do mundo, tá bom? É isso, gente, meu ID de hoje foi esse.